Irmãos, hoje eu folheava e buscava nas capas dos principais jornais do Brasil, e as notícias estampadas nesses jornais eram como, por exemplo, a Folha de São Paulo, e muitas dessas notícias, obviamente, se repetem na maioria dos jornais, mas a Folha de São Paulo trazia nas suas matérias de capa, em destaque, terremoto de 7,8 graus atinge o sul da Nova Zelândia. O país se prepara para um tsunami. Ainda na Folha de São Paulo, chuvas provocam quedas de barreira e rodovias no Rio de Janeiro. França faz série de homenagens no país para lembrar um ano dos atentados em Paris, aquele atentado naquela casa de show chamado Bataclan. Acredito que foram cerca de 130 mortos, pessoas que morreram ali naquele terrível episódio. Estadão: Talibã ataca consulado alemão no Afeganistão. Crescem denúncias sobre abusos financeiros contra idosos. Brasil. Correio Brasiliense, nota em destaque: 120 dias de espera na fila da radioterapia. O Globo: mulher vai à casa do ex para buscar a filha. Aliás, são notícias essas do G1, está aí na internet. Isso aconteceu no Distrito Federal. Mulher vai à casa do ex para buscar a filha e é morta a facadas pelo marido. UOL, o site: familiares pedem justiça em enterro de vítimas de chacina. Por que eu estou lendo e o que chama a atenção nessas matérias, naquilo que destaca? E não é diferente, mudam as notícias, mas o teor é muito semelhante. O mundo não é um lugar seguro. Nunca foi um lugar seguro. A gente vive diariamente tenso e vivendo debaixo da possibilidade de um número sem fim de ameaças, que são ameaças de violência, que são ameaças das fatalidades que as nossas vidas estão sujeitas aí fora, que são ameaças de uma enfermidade, que são ameaças que são talvez fruto de um país como o Brasil, tão tomado por tanta corrupção e por tanta desorganização, e as pessoas morrem nas filas dos hospitais em números incontáveis. Ameaças espirituais, ameaças emocionais, porque eu já disse aqui que no mundo inteiro, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo suicida-se. Esse é o mundo que eu e você vivemos. Onde crianças morrem de fome, onde as tragédias acontecem. Esse é o mundo que nós vivemos. E por que eu quero trazer isso à nossa memória? Porque nós estamos diante de um salmo que fala da proteção de Deus em um mundo assim, em um mundo hostil. A diferença, obviamente, que o salmista viveu em um contexto muito diferente do nosso, mas, de alguma forma, com muitos pontos de contato, porque os perigos que rondavam a vida daqueles homens e daquelas mulheres naquele tempo eram diferentes, de alguma forma, na forma como esse mal, na forma como essas ameaças assaltavam a vida das pessoas, mas não diferentes qualitativamente. O fato é que nós estamos diante desse salmo belíssimo, e eu disse que talvez um dos mais conhecidos e mais citados ao lado do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu mencionei, quando eu preguei aqui no Salmo 23, que me chama muita atenção e me faz me perguntar por que esses salmos são tão citados, fazem tanto parte da nossa vida, do nosso coração. Ora,
acho que tanto o Salmo 23 quanto o Salmo 91 evocam a nós coisas muito boas. O Salmo 23 tem uma linguagem bucólica, pastoril, fala de pastos verdejantes, de águas de descanso, de providência divina, de bondade e misericórdia que nos seguem todos os dias, e isso traz alento para a nossa alma. O Salmo 91, por sua vez, é um salmo que fala da proteção de Deus, do cuidado dele para conosco nos momentos diversos, em momentos de ameaças mil nas nossas vidas. Quando você olha esse salmo, você podia imaginar, por exemplo, uma estrutura em que o primeiro versículo é como que o título desse salmo. Ele introduz o tema principal, ele vai falar sobre a proteção de Deus. Os versículos 2 até o versículo 13 é o testemunho de quem está dizendo que de fato experimentou o cuidado de Deus sobre ele. E aí eu quero te lembrar, e nós vamos falar disso mais adiante, eu quero te lembrar que os salmos, esses cânticos aqui, eles são fruto da experiência diária de gente igualzinho a mim e a você. E é por isso que eles expressam essa diversidade de sentimentos, e Calvino descreveu muito bem, dizendo que o salmo é a anatomia de cada parte da nossa alma. Porque você vai encontrar nos salmos cantos de dor, de lamento, você vai encontrar tristeza, mas você vai encontrar alegria, você vai encontrar consolo, você vai encontrar as mais diversas experiências, porque esses cânticos aqui são fruto da caminhada com Deus no chão que a gente pisa. Esse salmo especificamente, e portanto o salmista, os versículos 2 a 12, ele dá esse testemunho de como na sua vida ele tem experimentado esse cuidado, a proteção e o livramento de Deus. E os versículos 13 em diante é o testemunho do próprio Deus, falando de como ele protege os seus filhos, de como ele protege a cada um de nós. E eu gostaria de aplicar, de trazer para nós algumas lições muito práticas que são importantes para que a gente entenda, para que a gente perceba na compreensão desse salmo. E a minha primeira lição aqui para nós é que esse salmo fala da proteção divina que repousa sobre os filhos de Deus. Preste atenção, a proteção divina que repousa sobre os filhos de Deus. Quem nunca, pergunto eu, entrou em uma biblioteca, ou uma repartição pública, ou a casa de uma tia velhinha no interior das Minas Gerais, que não viu num cantinho uma Bíblia grossíssima, empoeiradíssima, aberta no Salmo 91? Alguém já viu isso? Eu já vi. Eu já vi. Por quê? Por que essa Bíblia está aberta lá? Sabe por quê? Para espantar mal olhado. Amuleto. Para quem é mais moderno, imprime e faz um quadro. Gente, preste atenção. As palavras desse salmo evocam a nós esse sentimento de proteção. Ora, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele te livrará do laço, versículo 3, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas asas. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Mas preste muito bem atenção no que eu vou te dizer. Isso é importante que você se lembre. Esse salmo não é amuleto. Não é trevo de 4 folhas. Não é alho para espantar mal olhado. Esse salmo só é verdade na vida daqueles que são filhos de Deus. E aqui eu preciso fazer uma pequena observação. É fato que nós vivemos em um mundo onde Deus dispensa aquilo que nós chamamos de graça comum. Deus é soberano. E muito embora a Bíblia diga que o mundo jaz no maligno, e é por isso que a gente vê toda essa sorte de desgraças,
E eu acabei de mencionar aqui os títulos, as chamadas das matérias principais do jornal. Do ponto de vista bíblico, esse mundo jaz assim por causa do pecado, por causa do diabo, por causa da nossa própria carne, por causa da pecaminosidade que há no mundo. Mas muito embora, Deus ainda é soberano e sempre será. E a graça comum é o favor de Deus que se repousa sobre todos. Deus protege. Tanto é que Jeremias, entendendo isso, lá em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor, de alguma forma, se repousa sobre todos nós. Mas ela se repousa de uma forma muito especial e muito diferente sobre os filhos de Deus. Sabe por que eu chamo a atenção para nós? Para essa questão do amuleto. Porque a gente vive em um tempo, irmãos, que cristianismo de cruz a gente não quer viver. Cristianismo que fala de enfrentar pecado, abnegação. Pecado é uma palavra que dói aos nossos ouvidos. Dói. Parece antiquada. A gente não gosta. Mas a Bíblia está falando aqui porque esse é o testemunho de um homem que sabe quem é Deus, quem Ele é e o que Ele fez pela vida dele. E portanto, deixa eu te dizer uma coisa, se você quer a proteção do Senhor, não adianta só você colocar uma Bíblia maior do que essa na sua sala, aberta no Salmo 21. Porque o que ela vai fazer é empoeirar, juntar ácaro, e não vai espantar nada. Agora, sabe qual é a diferença? A diferença, diz a palavra do Senhor, preste atenção no versículo 2. E no versículo 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa à sombra. Toda essa linguagem é uma linguagem que fala de pessoalidade, uma relação de proximidade. Quem está próximo de Deus, quem habita com Ele, quem está perto da sombra dEle. Diz ao Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é Deus meu e nele eu confio. Olha o que diz o verso 9. Pois disseste, como consequência, a proteção vinda lá e descrita nos versículos anteriores, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Você quer a proteção de Deus? Ame-o. Você quer a proteção de Deus? Caminhe com Ele. Viva com Ele, para a glória dEle. Esteja ao lado dEle, entre debaixo das suas asas, procure a sua sombra, o seu abrigo, a sua proteção divina, porque ela se repousa diante daqueles que são filhos dEle, porque aqueles que são filhos de Deus estão eternamente marcados pelo seu cuidado. Isso é fato. Agora, se você deseja viver um cristianismo sem compromisso, isso aqui não passa de amuleto. Não passa de amuleto. Não passa de mandinga. Não passa de mantra. Palavras jogadas ao vento. Esse salmo fala de uma relação pessoal. O versículo 14, o Senhor diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Irmãos, esse é o segredo de viver debaixo da proteção de Deus. Caminhe com Ele, ande perto dEle. Sabe uma coisa importante da gente pensar? Quando a gente olha, então a gente vai para a nossa segunda lição, eu quero falar sobre a abrangência da proteção divina. O Salmo 91 fala da maior diversidade de perigos aos quais eu e você estamos sujeitos. É muito difícil a gente precisar com exatidão aqui de quais os perigos que o salmista está falando, porque ele usa uma linguagem poética, porque muitas vezes ele adota uma linguagem metafórica, mas o que certamente ele quer nos dizer é que a proteção de Deus está sobre nós diante de qualquer perigo, seja ele físico, seja ele mental, seja ele espiritual.
a linguagem do salmista é vasta. Por exemplo, ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro são as armadilhas, as doenças, as pestes perniciosas. E presta atenção, a gente está falando aqui de um canto de um judeu de milhares de anos atrás, quando epidemias assolavam e não sentia, obviamente, a medicina que a gente tem hoje. Por exemplo, os versículos 5 dão a entender para nós que há uma linguagem de um perigo espiritual aqui. Não te assustarás do terror noturno, da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. É muito interessante, se você fizer uma leitura atenta dos Salmos, você vai perceber duas coisas. Que a noite, e aliás não deixou de ser, né? A noite é o ambiente do terror, enquanto que o dia é o ambiente da segurança. O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai encontrar diversos versículos dizendo que eu quero acordar a alva, ou ele me responderá de antemanhã. A noite é o lugar do perigo. Uma vez um amigo meu partilhou desses, não me lembro, nas redes sociais, mas ele disse assim: olha, se você está se sentindo sozinho, vai uma receita para você não mais se sentir sozinho à noite em casa. Pega um filme de terror, fecha a porta do quarto, apague as luzes, assista do começo ao fim sozinho, depois você não vai mais se sentir sozinho. Você vai ter a impressão que tem alguém lá. Vai. E aí, se o seu papai estiver em casa, você vai lá bater na cabecinha dele à noite lá. O terror noturno, o medo, o pavor. A Bíblia fala de todos esses perigos, e é interessante que, a despeito desses perigos, por exemplo, ele usa essa linguagem, o perigo que assola ao meio-dia, o perigo que assola à noite. O judeu dividia, não é, o dia em partes de 6 horas. E a ideia aqui do salmista é abranger a diversidade. Ele fala do terror noturno, a seta de dia, aquilo que se propaga nas trevas, que se propaga ao meio-dia. Enfim, o que a Bíblia está dizendo é: venha de um lado ou venha de outro, seja qual for a adversidade, Deus nos protege. Louvado seja o Senhor por isso. Ele nos protege, Ele nos guarda. Hoje de manhã eu não vim à escola dominical, e aí eu chamei uma das meninas e falei assim: ó, então vamos fazer a nossa devocional aqui. E eu li esse salmo. Falei: leia aí o salmo. Entendeu? Pai, acho que sim. Filha, esse salmo fala da proteção de Deus. Entendi. Falei: deixa eu te dar um exemplo. Sabe quando tem aquele sono ruim à noite e vai lá bater na cabeça do papai? Por que é que você vai no papai? Porque o papai me protege. Falei: é isso que o salmo está dizendo. O papai protege a gente. Papai do céu protege. Chega perto dele. Ele guarda a gente. Ele nos cuida. Ele nos dá da sua proteção. E aqui eu preciso fazer uma outra observação, irmãos. É muito perigoso que, em um tempo como o nosso, a gente entenda esse texto errado. A Bíblia não está dizendo que a sua vida ela é isenta da maior diversidade de adversidades. Não. A sua vida não está isenta do adoecimento, a sua vida não está isenta das lutas emocionais, a sua vida não está isenta das crises financeiras. O que esse texto aqui está dizendo é que sejam lutas espirituais, sejam financeiras, sejam adoecimentos físicos, sejam os adoecimentos da alma, o Senhor está conosco. E Ele nos guarda, e Ele caminha conosco. E é isso o que a palavra está dizendo.
sobre essa abrangência do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos guardará em todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos. Terceiro lugar, é o que eu chamo da excelência da proteção divina. O que isso quer dizer? Quando eu falo da excelência, eu falo da singularidade poderosa dessa proteção divina. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o versículo 1, o primeiro versículo vai descrevendo que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, e aí no versículo 2 diz ao Senhor. A Bíblia cita 3 nomes muito comuns que os judeus se referiam a Deus. A Bíblia fala do Altíssimo, que é o El Elyon, no hebraico. É Deus que está acima de todas as coisas. A Bíblia fala do El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus onipotente, é um Deus que pode todas as coisas. E a última descrição e a invocação do salmista é o Senhor, e aqui no hebraico é Yahweh, é Yahvé, é o que nós chamamos hoje de Yahvé. Olha que coisa interessante. O nome Yahvé é um nome mais, digamos, mais sagrado que os judeus atribuem a Deus. Tão sagrado que é um tetragrama, são 4 letras que durante um tempo se perdeu até a pronúncia, foi preciso vocalizá-lo. Porque o judeu entendia que era um nome tão sagrado que nós somos indignos de pronunciá-lo. E há uma coisa muito curiosa, para que você entenda isso aqui, tem que se remeter lá, por exemplo, a Êxodo, no diálogo de Deus com Moisés, lá no encontro, no monte. Quando a sarça ardia e Deus desafia Moisés dizendo: Moisés, você vai libertar o meu povo. E aí vocês se lembram, eu já mencionei aqui, Moisés, essa altura do campeonato, é um senhor de 80 anos de idade. Gente, se Deus chegar para mim aos 80 anos de idade, me der uma tarefa como essa, eu falo: Senhor, leva, ressuscita e aí me chama para o negócio, tem condição. A reação de Moisés é quase que semelhante a essa. Ele diz: eu não posso. E quando ele é convencido por Deus, ele diz: então, quem me manda? Quem me envia? E Deus diz assim: eu sou. Eu sou, te envio. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de definição. Porque Ele independe de você para existir. Ele é o que é, independente de você, independente de qualquer coisa. Eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou aquele que nem mente alguma, na sua maior criatividade, é capaz de imaginar todo o poder do Deus. Eu sou o que sou. Sabe um texto que me lembra quando eu olho para esse Salmo 91? Quando Jesus havia morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, os discípulos estão absolutamente amedrontados. Ora, eles andaram com Jesus e eles estavam confusos porque eles não entenderam bem a mensagem de Jesus, qual era o reino. A gente vai ver isso nos evangelhos com muita constância. Chega uma mãe dizendo: Senhor, dá um lugar aqui no teu reino, um à direita e um à esquerda para os meus filhos. Parece até minha mãe falando, gente. O outro, quando Jesus vai falar da cruz, o outro diz assim: não, para com esse negócio de cruz. Eles tiveram dificuldade de entender, mas quando Jesus havia morrido, há muitos desesperançosos, amedrontados, os discípulos estão acuados. Quando lá em Mateus 28, Jesus aparece aos seus discípulos e ele se apresenta a eles ressurreto. Diz a Bíblia que alguns duvidaram, outros se prostraram diante dele. A primeira palavra de Jesus é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo em seguida Jesus diz assim: ide por todo o mundo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Percebe a diferença? Quem te envia não é qualquer um. Jesus apresenta as suas credenciais. E aqui o salmista está apresentando as credenciais daquele que nos protege. Ele é Deus.
Ele é altíssimo, Ele é Deus acima de todas as coisas, Ele é Deus todo-poderoso, Ele é Deus que contra ninguém pode contra Ele. Ele é Deus, e Ele nos protege, e portanto isso é motivo de nós acalmarmos as nossas almas. Quando a gente, irmãos, eu preciso me lembrar com muita constância disso, no meio das minhas adversidades, no meio de tantas coisas que me preocupam. A tendência do coração de cada um de nós é buscar uma segurança onde não é Deus. Em meio à crise financeira, a nossa tendência mais natural e primária é buscar possibilidades de fazer mais dinheiro, não sei, e tantas situações na vida em que a gente busca proteção para o nosso coração, sejam situações tão concretas como uma crise financeira, ou sejam situações emocionais. Eu me lembro de uma senhora que nós conhecemos no Canadá, assim que chegamos lá no ano de 2010, e essa senhora, uma senhora brasileira, havia morado na Espanha e havia ido para o Canadá, ficou um tempo na Inglaterra e agora residia no Canadá. Essa senhora muito carente de amizade, de pessoas, e a gente percebia que não era fácil. Ela era uma senhora de difícil trato, uma mulher muito desconfiada de tudo e de todos, uma mulher sempre na defensiva. E à medida que a gente conhece a história daquela mulher, a gente começa a entender os porquês daquela forma dela agir, dela se relacionar com os outros. Ela diz que cresceu numa região rural, no interior do Brasil, e foi filha adotiva dessas adoções, uma menina meio abandonada, uma família de uma fazenda maior buscou-a, começou a cuidar dela, mas nunca a teve como filha de fato. E ela dizia com muita dor, dizia assim: Adriano, meu pai, quando ia me corrigir, ele batia na minha cabeça com as costas de um facão. E eu, muito nova, com tanto sofrimento, eu queria sumir. Assim que apareceu uma oferta para que ela fosse, uma oferta de trabalho para que fosse para a Espanha. E é bem isso que você deve estar imaginando. Ela, muito simples, muito ingênua, daquela menina da roça, jovem, foi para a Espanha, e quando chegou lá, ela havia sido aliciada para se envolver com a prostituição. Fugiu, lutou, resistiu, sofreu. Finalmente conheceu o seu marido, e um homem inglês, e acabaram migrando para o Canadá. Foi onde nós nos encontramos. Sabe o que eu percebia no coração daquela mulher, mas agora com uma compreensão muito maior, é que ela queria proteger o seu coração. Sabe por quê? Porque o outro era sempre uma ameaça. As pessoas a vida inteira a feriram. E agora é como se o coração dela tivesse guardado debaixo de muros altíssimos, como quem diz assim: ninguém passa. Porque pessoas ferem, pessoas machucam, pessoas mentem, pessoas aliciam, pessoas roubam. E aí, a proteção do coração daquela mulher, ela era a desconfiança, era o isolamento, era o afastamento. A gente sempre corre o risco de buscar, irmãos, porque na vida da gente a gente está sempre procurando uma segurança para alguma coisa. E eu sempre faço esse alerta que um trabalho melhor, uma condição melhor, isso não é necessariamente ruim, mas eu quero te alertar que tome muito cuidado, porque você corre o risco de buscar nessas coisas efêmeras, materiais, algo que só Deus pode te dar. A Bíblia, portanto, nos fala que aquele que nos protege é El Shaddai, é El Elyon, é Yahvé, é Deus que sempre foi, que era, que o será. É o Deus Todo-Poderoso.
E é esse Deus que cuida de mim e de você. É esse Deus que cuida de mim e de você. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tive o prazer de conhecer uma senhora, uma mulher de Deus, e essa senhora, uma mulher de oração, extremamente dedicada, extremamente, me admirava muito. Ela tinha uma certa condição financeira e era tão generosa, tão genuína, e sempre seguia aquela recomendação bíblica, ó, que uma mão faz, não deixe que a outra veja. E eu percebia, porque às vezes eu era o mediador dessa generosidade dessa mulher, e vira e mexe, nós, muito sozinha, muito sofrida, abandonada pelo marido, e histórias muito semelhantes a tantas outras mulheres no nosso país. E uma vez ela me contou uma história acerca da proteção espiritual de Deus, eu achei aquilo fantástico. Ela disse que contratou o serviço de um pedreiro, e o pedreiro começou a dar problema. Isso não é novidade, né? Eu não estou dizendo que todo pedreiro dá problema, tá, irmãos? Estou dizendo que quase todo dá problema. E quem já teve que contratar algum, se tem algum pedreiro aí, me desculpe. Se você é diferente, por favor, me dá o seu currículo. E essa mulher contratou, e esse pedreiro começou a dar problema. Ela falou, olha, deixa eu acertar com você o que lhe devo, e o senhor não precisa voltar mais. Esse homem, em um dado momento, ela recebeu uma intimação, ele havia levado ela para a justiça, e havia processado ela, reclamando uma série de direitos, uma série de dinheiro que ele alegava não ter recebido. E o que aconteceu de fato é que, muito tempo depois, esse homem vem procurá-la, pedindo-lhe perdão, porque o que ele diz é o seguinte, ele falou assim, eu vou arrancar dinheiro dessa mulher. Ele estava cego do seu ódio, e ele pegou uma foto daquela mulher no tempo que ele estava trabalhando ali, tinha acesso à casa. Ele pega uma foto daquela mulher, ele leva a foto e ele procura um pai de santo. E ele bota a foto dizendo assim, eu tenho uma causa na justiça, e eu quero ganhar essa causa, e a mulher que o senhor vai fazer um trabalho é essa mulher aqui. Aquele sujeito pegou a foto, olhou e disse, não posso. Como assim? Não posso. Essa mulher, eu não posso. E ele pensou, macumbeiro de meia tigela, você não vale nada, eu vou levar para outro melhor, mais potente. Levou para outro. O cara fez o tal do trabalho, ele fez tudo direitinho. Perto da casa tinha encruzilhada, né? Um nome popular, não sei outro nome para chamar isso. E botou lá sei lá o que eram os ingredientes, né? Tenho eu para mim que pelo o estereótipo do negócio, um franguinho preto, uma vela grande e uma farofa, sei lá o que, ioque talvez. E aí ele pôs aquele negócio lá, e deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que aconteceu? No dia da audiência, absolutamente tudo o que ele havia pedido que acontecesse com a mulher, aconteceu contra ele. O pneu do carro furou, ele deu problema, ele chegou no juiz atrasado, tomou uma bronca, perdeu a causa. Sabe por quê? Porque Deus protege aqueles que são seus. E ponto final. Gente, a gente corre um perigo muito grande, e aqui vai um outro alerta. Eu me lembro da frase do C.S. Lewis, sei que o Marcão gosta dessa frase também. Essa do C.S. Lewis, ele diz que o diabo nos dá a tentação aos pares. A gente foge tanto de uma que a gente costuma incorrer em outra. Nós, os presbiterianos, às vezes incorremos num erro. A gente não liga muito para o diabo. Mas tem uma turma aí que dá muito poder ao diabo, irmãos. Demais. Mais do que ele tem. A Bíblia fala que nós vivemos uma luta, sim. Há uma luta espiritual, há uma guerra espiritual, é fato e é ponto pacífico. Mas a Bíblia também fala que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo.
A Bíblia também fala que com o sopro da sua boca, tão somente um sopro da sua boca, todo o mal será exterminado. A Bíblia também fala que aqueles que estão debaixo da proteção do sangue de Jesus, conforme lá a epístola de João, o maligno não lhes toca. A gente viveu um tempo no Brasil, final da década de 80, que explodiu essa questão de batalha espiritual. Era um assunto meio que relativamente novo. Quem é desse tempo lembra de uma missionária da CEPAL chamada Neuza Tioca. Ela começou bem a carreira, terminou, e começou a falar de uma batalha espiritual muito desconectada com a Bíblia. Dali começaram a surgir uma série de questões questionáveis, demônios territoriais, muitas coisas que eram baseadas, sabe no quê? No testemunho do diabo. Entrevistava-se o possesso e baseado no testemunho do diabo. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. O testemunho dele não vale. Aí o Augusto Nicodemos lançou um livro chamado Batalha Espiritual e trouxe um pouco de Bíblia para o tema. A mesma época eu sei porque eu li um autor de ficção chamado Frank Peart. Ele lançou uma trilogia chamada Este Mundo Tenebroso. Gente, dali em diante, o povo saía na rua amedrontado, desviando das setas do diabo. Não estou brincando. Tinha um amigo meu que falou, Adriano, eu estava na igreja e eu tinha um colega, ele ficou tão paranoico com isso, ele estava andando, tipo Matrix. Que foi, meu irmão? Foi uma seta do diabo. Não, peraí. Verdade. A Bíblia fala de... É só uma linguagem metafórica para falar, sabe o quê? O diabo ataca. Ataca sim. Entende? Esse tipo de coisa começou a acontecer. O pessoal perdeu um pouco o chão. E aí então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pensa, qual é o oposto de Deus? Muita gente diz, é o diabo. Não, Deus não tem oposto. Ninguém pode contra Ele. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é maior do que todas as coisas. Não tem. É Ele que te protege. Então eu não estou dizendo para que você ignore as artimanhas do diabo, não, porque a Bíblia nos alerta, cuidado. Mas ao mesmo tempo você tem que se lembrar que quem é que anda com você, quem é que está ao seu lado. Outro dia eu vi um conhecido dizer assim, Adriano, eu não fiz determinada coisa porque eu não queria dar legalidade ao diabo. Depois eu fui pensar, falei, gente, a legalidade do diabo na minha vida acabou lá na cruz do Calvário, porque lá em Colossenses diz que o escrito de dívida que havia contra mim, Jesus rasgou e colou na cruz do Calvário, envergonhou todas as potestades, os expôs ao desprezo, e ele disse para que todas as potestades malignas ouvissem, ele é meu. Legalidade, Cristo pagou todo o preço da exigência legal que pesava sobre mim e sobre você. Agora, isso não quer dizer que você está isento. Cuidado. Aí eu quero te chamar para o outro lado. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia diz que o diabo é sagaz. Porque a Bíblia diz que ele é enganador. E eu conheço muita gente que caminhou na igreja comigo e que hoje está longe dos caminhos de Deus. Gente que jamais eu imaginei. O diabo é sagaz. Ele é astuto. Há duas recomendações, tanto em Tiago quanto em Pedro, que dizem respeito a esse tema. Ora, gente, Pedro, quando conversando com Jesus, Pedro foi o homem que negou Jesus. Jesus diz para ele, Pedro, o diabo te requereu para te peneirar, e eu roguei por ti. Pedro não havia entendido muito bem, negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, foi arrepreendido de uma forma dolorosa por Jesus. Você vai ver isso lá em João, no capítulo 21. E então Pedro, quando escreve a sua epístola, ele nos alerta e ele nos fala que a gente precisa ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor como um leão que ruge, querendo nos tragar. Aliás,
o texto do Salmo 91 usa a imagem de dois animais, o leão e a cobra, ou a áspide, uma víbora. Ambos são animais que dão bote. Ambos são animais que espreitam e que esperam a hora exata para dar aquele bote. Sabe o que Pedro está dizendo? Está dizendo, toma cuidado. Eu quase consigo ouvir os pensamentos de Pedro completando por trás na sua mente, ele quase me devorou. Eu quase fui sua vítima fatal. Mas sabe o que antecede a fala de Pedro? A sujeição a Deus. Humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão de Deus. Deixa eu te dar a maior dica de batalha espiritual e a dica mais bíblica e mais eficaz e mais simples de todas. Você quer ficar livre e protegido das investidas do diabo? Esteja perto de Deus. Porque o próprio Tiago também nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Chegue-se perto de Deus, lute contra as tentações, porque o diabo vai bater em retirada. Isso é o que a Bíblia diz. Porque ele é maior, porque ele é Deus, e ele é tão grande. E nós, e eu e você, temos um Cristo Jesus que rasgou esse escrito de dívida. E a Bíblia disse, lá no Cântico de Filipenses, que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor e até o diabo admite isso. Portanto, é Ele que te protege. É Ele quem te guarda. Ele envia os seus anjos. É o que a Bíblia diz, que Ele manda os seus anjos. Hebreus diz que os anjos, e referindo-se aos anjos, são a seres ministradores, são usados por Deus, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Irmãos, Deus nos guarda. E o que esse homem, preste atenção, os salmos são a oração de quem viveu isso que está dizendo. E esse homem está dizendo para mim e para você, eu experimentei e tenho experimentado a proteção e o livramento de Deus. Ele faz isso por nós. Ele faz isso. Ele cuida da gente. Ele protege a gente. Ele livra a gente. Ele nos guarda. Ele nos salva. Ele caminha conosco de forma que a gente nem perceba. Ordinariamente, extraordinariamente, em todos os momentos da vida, porque Ele nos ama. E aquele que se apega a Ele, como o próprio Senhor nos diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o honrarei, eu darei a Ele longevidade, Ele me invocará e eu responderei, porque a mim se apegou com amor. Esse é um desafio para nós. Jesus Cristo fez isso por nós. O Estênio Marcius, que é um dos meus compositores preferidos na atualidade, ele tem uma música, ele é muito criativo, e ele escreveu uma música chamada O Sonho. E preste atenção, não estou dizendo que assim se dará lá no céu, tá? Não é Bíblia, é imaginação, criatividade do Estênio Marcius. E nessa música, O Sonho, e eu quero enfatizar aqui o cuidado de Deus sobre nós, ele sonha que havia morrido. Então a letra da música diz assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito de quê. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrita céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu atender, me disse, pois não? E eu falei, quero entrar, pois aqui é o meu lugar. Eu viajo nessa música aqui, quando eu ouço. O anjo me disse, curioso. Já pensou, gente? Eu ia morrer de medo, olha só.
eu não acho o seu nome nos nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei o meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registro que eu conheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. Aí eu ia gelar mais ainda, gente. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? E então eu respondi que sim. Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Aqui eu já estava totalmente desmaiado e apagado. Eu disse, olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra? O anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som desta bela palavra, aquele portão se abriu, e então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou, ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Que belo. Olha o último versículo, então nós concluímos aqui. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu termino então aqui dizendo que eu e você, e reiterando que eu e você vivemos sujeitos a muitas lutas e adversidades. Eu termino aqui dizendo que a vida de tanta gente é tão mais sofrida que a nossa. Mas eu termino aqui dizendo que mesmo que a última experiência da nossa vida terrena, seja a fatalidade de uma enfermidade, seja a dor de uma decepção, seja uma morte dolorida, essa não será a última das últimas respostas, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E um dia, e nesse dia, aquele que nos marcou através do seu sangue na cruz do Calvário, virá até nós, sim, virá até nós, para nos receber de braços abertos, assim como morreu, mas braços não mais crucificados, e sim glorificados pelas mãos do Pai poderoso, dizendo a você, venha a mim, meu filho, agora você está absolutamente, eternamente protegido de todos os males. Nenhuma lágrima mais sairá dos teus olhos.